Uma flor delicada e milenar. Há relatos na história de cultivo de orquídeas na Grécia Antiga e também na China. E ao longo dos anos, a planta tem conquistado cada vez mais pessoas. A Marlene cultiva orquídeas há 20 anos. Uma paixão que começou com um presente do marido. Hoje, ela vende as flores. O crescimento do mercado de orquídeas vem crescendo. Eu tenho observado de 2015 para cá, tem crescido muito, devido assim, o conhecimento das pessoas e a oferta do mercado também, que de primeira era muito difícil, acessível, não era tanto, e o mercado está oferecendo, tem concorrência, tem grandes produtores que podem estar oferecendo essas plantas para a gente com menor preço e nós passamos com menor preço também. A partir da importação de mudas, o Brasil passou a produzir orquídeas em escala industrial. Só no ano passado, as importações da planta somaram mais de 6 milhões de dólares, o que garantiu um crescimento de 15% no mercado especializado. Em Minas Gerais, a produção responde por cerca de 3% da demanda do estado. Pois é, o interesse em relação às orquídeas tem aumentado. E junto com ele, as dúvidas em relação ao cultivo. É que apesar de não exigir muitos cuidados, tem alguns detalhes que são essenciais para o bom desenvolvimento da planta. É preciso estar atento ao recipiente em que a orquídea é plantada. Geralmente a pessoa ganha uma orquídea. Por exemplo, ganha essa orquídea aqui, ó. Aparentemente está pequeno o vaso. Mas a orquídea, como é uma planta epífita, né? As Cattleya, Oncidium, Phalaenopsis também, que não é do Brasil, mas adaptou muito bem aqui, são epífitas, vegetam em árvore. O que acontece? A orquídea lançou uma raiz, ela abraça o tronco. Aí você pega uma orquídea dessa, põe num vaso grande, até que a planta lança a raiz para chegar na borda do vaso para sentir firmeza, o que acontece? Ela vai perder reserva, vai desidratar, murchar, até ela não cansar e deixar de lançar raiz e a planta morre. A luminosidade também é importante. E é diferente de claridade. A claridade nós temos na sala, na área, e a luminosidade é essa aqui, ó. Você está vendo aqui que a folha, o sol ele entra peneirado, que aqui eu tenho sombrite, então ele entra peneirado. A Wanda quer montar um orquidário. Depois de perder várias plantas, decidiu tirar algumas dúvidas com a Marlene. A senhora falou em relação à quantidade de água e de em quanto tempo regar as plantas, né? A senhora já tirou essa dúvida? Eu fui informada que era meio copo americano de água 2 vezes por semana. E não é. As orquídeas não precisam de muita água. Mas também não pode ser tão pouca assim. É que o clima seco do norte de Minas não ajuda muito. Nós devemos molhar nossas orquídeas no mínimo 3 vezes por semana. Mas desde que a orquídea tenha uma drenagem boa, um vaso que vaza bem, onde que as raízes vão, e um substrato leve e poroso. Aí a planta desenvolve. A Sociedade Orquidófila do Norte de Minas tem 48 membros. Como cuidar das plantas nesse período de escassez hídrica é um dos temas mais debatidos entre eles. Uma das medidas adotadas entre os cultivadores é a irrigação com microaspersores. São microaspersores, uma bomba que utiliza menos de 20 litros de água por dia. É acionado manualmente uma vez por dia, certo? E permite cultivar essa quantidade de plantas. O sistema fica ligado por 2 minutos, o suficiente para deixar o ambiente úmido. O interessante para a orquídea é a umidade do ambiente. E isso a gente consegue com a microaspersão. O Aldevir é agrônomo e há 15 anos dedica parte do tempo às flores. Entre as mais de 35 mil espécies de orquídeas que existem na natureza, uma chamou a atenção dele, a Catasetum. Você acaba indo porque é uma planta resistente, bonita, exótica, né? Aqui tem alguns espécimes dela que você pode ver que era bem exótica, né? A partir do cruzamento das plantas é possível criar novas espécies. Para os orquidófilos, uma forma de fazer história. O Aldevir ainda não criou nenhuma, mas garante que está perto disso. Eu tenho aproximadamente uns 6 espécimes que eu quero